Que alegria! Mais uma vez estamos juntos e novamente para falarmos de um assunto do interesse da nossa arte. Hoje, o tema que eu vou abordar é um tema bastante repetido nas perguntas que as pessoas geralmente me fazem. Normalmente, os mágicos me perguntam o seguinte: é correto um mágico atuar com a cartola na cabeça? Essa dúvida é uma dúvida de muitos mágicos. Porém, a resposta seria uma resposta mais ou menos simples e rápida até. Mas eu gostaria de fazer um pouco uma historinha, contar uma história, refletir sobre esse tema, para que nós possamos entender até que ponto vale ou não a pena atuar com a cartola na cabeça. Vamos entender como é que a cartola está presente na arte mágica também. A cartola faz parte de um traje criado na Europa no século XVIII. E a cartola foi um acessório de um traje, ou melhor, de dois trajes, tanto a casaca como o fraque já estavam instituídos. E era um traje de maior rigor daquela época. Então, os dois utilizados pela grande corte europeia, pelos endinheirados da época, né? Então, este acessório, a cartola, como também a capa, as luvas e a bengala, foram criados para que as pessoas pudessem usá-los em ambientes externos. Então, era muito natural que as pessoas chegassem nos eventos, nas festas, nos teatros, vestidos com a cartola, casaca, e também usando a capa. E quando chegasse no lugar, eles entregavam esses acessórios para a chapelaria do local ou mesmo para os anfitriões que estavam convidando para o evento. Então, esses acessórios, eles eram utilizados externamente para proteger as pessoas que usavam de intempéries, como neve, vento, às vezes poeira, mesmo garoa. Então, era muito isso que se fazia na época, que se usava desta maneira. Ocorre que no final do século XIX, século XX, Roberto Dain vem e transforma a nossa arte no que se refere ao figurino que os mágicos então usavam. E passou a adotar a casaca e também todos os seus acessórios como o traje cênico do mágico. E isto mudou um pouco as características do figurino do mágico. E com isso, os mágicos também começaram a atuar nos lugares, nos castelos, trabalhar para a alta sociedade da época. E isto tudo fez com que Roberto Dain seja até hoje considerado o pai da magia moderna. Entretanto, como esses acessórios eram acessórios de uso externo, o que acontecia com os mágicos é que eles, ao entrarem no palco, simulavam estar tirando a cartola, tiravam a capa e dizendo para o público, né, num subtexto, que estava entrando num ambiente interno. E entregava isso tudo para as partners e depois fazia o seu ato. Nós vamos encontrar isso em atos filmados do Cardini, por exemplo. O Cardini deixa claro isso quando ele entra com todo o traje completo, depois ele entrega os acessórios todos e depois, na saída, lhe entregam de volta e ele sai vestindo a cartola, a capa, e o subtexto é:
estou indo para um ambiente externo. Eu mesmo, quando comecei no ano 1961, era assim que nós atuávamos. Nós não tínhamos muitos mágicos que trabalhavam sem ser de casaca. Um ou outro vestido de hindu ou chinês, mas a grande maioria casaca, cartola, luvas, bengala e etc. Então, nós agimos da mesma maneira. Entregávamos para a partner, depois, na saída, retomávamos e saíamos com esses acessórios. Então, nós vamos encontrar isso, como eu disse, nos vídeos do Cardini. O Cardini criou um tipo excêntrico, ele usa um charuto, usa um monóculo, e tudo isso também fez parte de uma crítica que se fazia na época, porque quando se instituiu, quando a casaca ficou realmente como um traje de maior rigor, a sociedade emergente, aqueles conhecidos como os novos ricos, também começaram a usar a casaca, o que deu muita crítica da imprensa, muita crítica dos sargistas que faziam as sarges, desenhando esses emergentes como se fossem uns bufões, não é? E o Cardini se aproveitou disso, pelo menos é o que a gente conhece da literatura, e criou um tipo mais excêntrico, baseado, inspirado nessa condição. Então, agora, voltando à questão da cartola. Usar ou não usar ela na cabeça? Vamos ter que pensar o seguinte. A cartola tem uma aba, e a aba geralmente impede que a luz, a iluminação do local, a iluminação do teatro, chegue até os olhos do mágico. E todos nós sabemos a importância que é o olhar do mágico para as ações de misdirection. Então, temos que refletir. Vale a pena fazer com que o público não enxergue o meu olho, com que o público não enxergue o meu olhar? Até que ponto eu vou valorizar isso nos atos que eu vou praticar? A cartola, ela não é uma coisa equilibrada, ela tem um contrapeso estranho. Então, muitas vezes, a cartola na cabeça, ela cai. Um movimento qualquer, ela cai. E eu já vi muitos acidentes por conta disso, por conta desse desequilíbrio. Alguns mágicos querem se poupar disso e enfiam a cartola até metade da cabeça. E ficam parecendo um bujãozinho de gás, porque menos mágico, entendeu? Então, vale a pena refletir sobre isso também, não é? Então, fica aí um pensamento. Até que ponto eu posso usar a cartola? Existem outros mágicos também, estou me lembrando, que vão ficando calvos e depois começam a usar a cartola na cabeça para cobrir a calvície. E esse é um outro problema também, porque acaba trabalhando, você percebe que ele não trabalha bem, não trabalha ereto o suficiente, porque tem que equilibrar também a cartola na cabeça. Mas a cartola é um símbolo do mágico. Não tem alguém, eu acho que não tem ninguém que não identifique uma cartola e associe a um mágico. É muito raro que isso possa acontecer. Então é um símbolo. Se você não usar a cartola na cabeça, pode usá-la como um símbolo no seu equipamento, como um objeto cênico, pode auxiliar também num número de passe-passe, sai dali, vai para dentro da cartola. Mesmo que você não esteja vestido de casaca, você está com a cartola presente, simbolizando também o ato mágico. Porém, vamos ter que refletir. Até que ponto eu vou levar em consideração essas dificuldades ou essas situações que não são confortáveis que a cartola me proporciona? Uso ou não uso? Essa decisão será sua. Eu peço que você reflita sobre isso.
até que ponto vale a pena, até que ponto vai ou não valorizar o seu ato. Tá bom? O recado está dado. O mês que vem eu volto com mais um Por Dentro da Mágica. Que Dom Bosco nos proteja e até lá, se Deus quiser. É isso aí, Oscar Zancopé, Por Dentro da Mágica. Me fez aqui refletir, lembrar de algumas coisas quando ele ilustra a figura do mágico com a cartola enterrada na cabeça. Eu me lembrei de um mágico, um colega, também com esse problema de calvície, baixinho, gordinho. Realmente o bujão de gás fica muito bem aplicado nessa história. Muito bom, Oscar, excelente.